Olá, meu amigo e amiga. Muito obrigado por você estar aqui no nosso Portal do José. Hoje, para o encontro num domingão muito especial, em que eu trarei para você uma notícia muito bacana, muito legal, e também num dia em que boa parte das atenções de uma boa parte do povo brasileiro estão voltadas para o jogo da seleção brasileira logo mais às 17 horas. Eu, portanto, entrarei uma hora antes no ar, porque tem muita coisa acontecendo, mesmo nesse período de Copa do Mundo. E podem ir se preparando, porque depois da Copa do Mundo nós teremos debates aqui que vão ficar cada vez mais intensos e cada vez mais nós iremos ajudar a desmascarar vigaristas que estão aí se colocando na vida pública brasileira. Agora, no meu caso, que sou uma pessoa assim do mundo do direito, eu fico extremamente aborrecido quando eu vejo estelionatários jurídicos que misturam o direito com política e engabelam pessoas. Hoje eu vou aqui ajudar a desmascarar uma dessas criaturas que, se aparecer lá no parlamento, e se por acaso eu conseguir chegar lá também junto com vocês, eu vou ter que dizer na cara dele que ele é um vigarista, é um estelionatário jurídico, né? Você vai saber do que eu estou falando. Bom, antes de entrar nos temas, quero convidar você que chegou nesse instante ao nosso portal e não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Participe sempre mandando seu comentário, suas críticas, suas sugestões, são sempre lidas aqui no nosso portal. Você, quando compartilha e faz isso, dá seu joinha também, você ajuda a gente a chegar a mais pessoas como você. É assim que a gente está crescendo sempre com o nosso portal e chegando cada vez a mais pessoas, né? Leia sempre o primeiro comentário, porque ali estão links muito importantes também do nosso clube de membros, que é uma forma de você participar, o nosso canal de cortes, e também de um abaixo-assinado para você que quer ajudar várias pré-candidaturas aqui no nosso país a entrarem para o Congresso Nacional para enfrentar exatamente esses vigaristas que a gente já enfrenta aqui do lado de fora, mas que lá dentro vai ser um negócio muito mais importante, né? Muito mais efetivo, né? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Bom, então vamos aos temas. Começando de fora para dentro, né? O velho fantasma que ludibria sociedades. Em aniversário de 250 anos dos Estados Unidos, Trump critica comunismo e defende mudanças nas eleições. Em evento em Washington, reuniu homenagens e símbolos históricos, apresentação de veteranos e defesa de propostas do governo para o sistema eleitoral. A gente é um combo aí de informações. Essa história de falar que o comunismo é uma ameaça, isso sempre foi utilizado para engabelar populações, criar o pânico moral, o medo vermelho, o medo do socialismo, o medo do comunismo, porque isso distrai a sociedade e ela não percebe que ela está sendo roubada, que ela está ficando cada vez mais pobre, que os problemas delas, ou dessas sociedades, né, não são ameaças socialistas, comunistas. São principalmente os estelionatários, os gangsters que comandam a política dentro dos seus próprios países e que usam isso como argumento. O Trump fica sempre criando os inimigos internos e os inimigos externos, mas isso não vem de agora. Isso aí durante décadas eles têm feito isso. E, enquanto isso acontece, o povo americano até hoje não tem um sistema único de saúde. O sistema eleitoral deles é um sistema absolutamente viciado, é um sistema totalmente bagunçado, que só presta mesmo para manter essa alternância de poder de uma mesma classe dirigente, que se alterna entre os republicanos e os democratas. Ambos os lados sempre invocam ali o medo do comunismo, né? E eles fracassam nas suas estratégias, né? Mas fracassam daquilo que eles dizem para fora, porque internamente o que acontece é que eles vão ficando cada vez mais ricos. O sistema eleitoral nos Estados Unidos permite que o trabalhador vote por correspondência em muitos locais. Por que isso? Porque nos Estados Unidos o dia das eleições não é feriado. Então, o trabalhador que se desloca para votar, ele perde aquelas horas ou o dia de trabalho, se ele ficar o dia todo para poder votar. Então, se criou esse sistema do eleitor poder votar por correspondência. O que o Trump quer fazer agora? Ele quer acabar com o voto por correspondência, porque se identificou que boa parcela dos trabalhadores votam sempre nos democratas. Então, se ele acabar com o voto por correspondência, ele fica com mais vantagem, porque ele está como um dos presidentes mais mal avaliados. O maior gangster que os Estados Unidos já colocou dentro da presidência, na presidência do país, né? Trump diz que Estados Unidos são esperança e luz no mundo e afirma que não queremos comunistas no nosso país. Aí ele diz que um cara que é democrata, alguém que é civilizado, alguém que tem argumentos racionais sobre a realidade, esse cara é comunista. É o que mais ou menos se faz aqui no Brasil, né? Se você não for bolsonarista, você está arriscado de ser chamado de comunista por um desses alucinados aí. E o que acontece na prática é isso aqui, ó.
Enquanto o estelionatário, o gangster, vai colocando medo no povo, vai achatando o salário do povo, porque nos Estados Unidos o valor da hora de trabalho é o mesmo desde 2008. Então está havendo um achatamento cada vez maior da sociedade, dos ganhos da sociedade americana. Eles estão ficando cada vez mais empobrecidos, cada vez mais se matam, cada vez mais se drogam, cada vez mais, enfim. É uma sociedade estressadíssima. Fortuna de Trump quase dobra em um ano. De onde vem os 7 bilhões e 300 milhões de dólares do presidente dos Estados Unidos? Família Trump enriqueceu quase 7 bilhões desde a volta à Casa Branca. Então ele vai jogando esse discurso do comunismo, que é replicado aqui pelos estelionatários que seguem essa cartilha, né? Porque o discurso é o mesmo aqui. Colocar na população pobre, a população que tem uma série de problemas, a população que não consegue enxergar como é que funciona a estrutura política, eles jogam o medo do socialismo, o medo do comunismo, o pânico moral, o pânico sexual, é sempre o pânico religioso é sempre um pânico para desviar a atenção. E eles tiveram até muito sucesso, porque quem vota nessa gente da extrema-direita não percebe que foram lesadas essas pessoas durante 4 anos de governo Bolsonaro, ou de desgoverno, com o genocídio que nós tivemos aqui no nosso país, que nunca foi sublinhado de uma forma efetiva para colocar a responsabilidade no colo desse criminoso. O criminoso, filho, o seu testa de ferro, que nós vamos falar às 4 horas da tarde, vamos trazer aqui coisas muito impactantes, eu tenho certeza, sobre essa criatura aqui. Flávio Bolsonaro vê nova onda de repúdio após defender cartões de crédito dos Estados Unidos. Gente, é um negócio inacreditável que essa quadrilha bolsonarista, o que eles fazem contra o nosso país? Agora, já defendendo interesses das empresas de cartão de crédito, que ganham fortunas aqui no nosso país, ele quer aliviar a tributação dessas empresas, né? Bom, e aí o seguinte, a picaretagem não tem limite. Ontem eu mostrei para vocês o Ramagem todo magoadinho, todo tristinho, porque apareceu o nome dele na lista de um bicheiro. Ele, olha, não tem depósito na minha conta. Claro, bicheiro não vai no banco fazer pagamento com o nome da criatura, né? Então, eles operam muito com dinheiro vivo. Só que o seu Ramagem está se fazendo de trouxa e dizendo que está muito tristinho. Mas vamos desmascarar aqui o vigarista, o criminoso foragido? Vamos lá. Depósito de nenhum desses valores, ou de qualquer valor. Inclusive, minhas contas estão abertas há algum tempo. A Polícia Federal já quebrou meu sigilo lá atrás. E é fácil apurar que não tem recebimento de nada. Eu sempre vivi do meu salário, tanto como policial, como de deputado. Só vão descobrir que eu tenho empréstimo consignado. Tadinho, né, gente? Tadinho, né? A gente dá uma pesquisada aqui, você vê a matéria de onde a casa que o Ramagem está vivendo nos Estados Unidos. Ó. O pobrezinho com crédito consignado, ó. Subindo, a gente tem ainda mais detalhes. A residência atribuída a ele nos Estados Unidos possui 5 quartos e vista para um lago, né, que é esse lago que a gente viu na foto. E é avaliada em 899 mil dólares. Isso significa 4 milhões e meio de reais, né? E a propriedade possui 329 metros quadrados. Aí são as imagens, né, que tem na matéria da Madu Toledo para você entender melhor. Além da metragem... Além disso, gente, o criminoso tem filhas estudando em colégio, enfim, lá. Tá vivendo de quê? Foi consignado, com o dinheiro que pegou no consignado? Francamente, né? É muito vigarista, né? Essa gente toda. E a notícia boa que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte, vocês aqui que estão apoiando a nossa pré-candidatura, seja apoiando o abaixo-assinado, ou seja fazendo a doação, por menor que seja, gente, o que é mais importante é o número de pessoas que estão se engajando aqui. Mas o número está tão interessante que nós hoje entramos numa matéria do G1. Pois é, meu amigo, você ajudou a chegar aqui na matéria do G1. Vaquinhas eleitorais. Líderes de arrecadação receberam juntos 3 milhões e têm presença forte nas redes sociais. E aí a matéria vem falando e coloca aqui a nossa pré-candidatura entre essas 10, graças a vocês. Agora, coloca nesse ranking de volume arrecadado, né? Que para mim não é o fundamental. O fundamental é o número de pessoas que estão se engajando nessa pré-campanha, para ajudar a gente a chegar lá, para dizer algumas coisas frente a frente para essas criaturas aí, né?
Então, em número de pessoas que estão apoiando, a nossa pré-candidatura é a terceira no Brasil. Isso somando pré-candidaturas para deputado federal, senador, presidente da República, a nossa é a terceira. E a segunda no Brasil em número de pessoas engajadas para deputado federal. Gente, isso é muita coisa. Então, tem a lista aqui, a matéria ficou muito interessante, e que eles colocaram aqui no G1, e com um texto aqui muito interessante. Vamos ver se dá para pegar aqui. Vamos lá. 2018 foi o primeiro ano em que os eleitores brasileiros puderam fazer doações diretas para as campanhas dos seus candidatos. E 8 anos depois... Opa, agora não deu. Gente, às vezes acontece isso, né? Eu preparo aqui um negócio, mas aí vem a conexão aqui e dá uma congelada. Mas não tem problema não, porque eu vou disponibilizar aqui no primeiro comentário essa matéria aqui, que explica muito como é que é isso, né? Que essas vaquinhas, elas surgiram justamente para possibilitar aqueles pré-candidatos que não têm acesso às fortunas do fundo partidário, de orçamento secreto e tal, que as pessoas possam receber apoio de pessoas como você. E isso está sendo, gente, um negócio espetacular. Olha, a nossa pré-candidatura está com 3.887 pessoas. Gente, isso é um negócio espetacular. Eu não tenho palavras para dizer como está sendo bacana, está tendo essa energia, esse fortalecimento de vocês, tá? E eu vou prestar contas aí de todos os nossos atos aí um pouco mais à frente, porque esses recursos só ficam disponíveis a partir do dia 16 de agosto, né? Mas até lá, ó, dá para a gente ir projetando, arquitetando uma série de coisas para fazer bastante barulho, né? Agora, uma das nossas missões vai ser desmascarar estelionatários do mundo jurídico. E aí, gente, olha só, como é que o senhor Deltan Dallagnol, eu não vou nem chamar ele de Jeguinho Lustroso, falar o nome dele, o senhor Deltan Dallagnol, como o senhor pratica um estelionato jurídico desse? Pelo amor de Deus, o senhor não pode alegar que é um idiota, né? Agora, o senhor quando fala isso, o senhor vai ter que ganhar um carimbo de idiota. Do que eu estou falando, meu amigo, minha amiga? Vamos lá. Ele está reclamando que o Alexandre de Moraes não vai deixar o Bolsonaro participar do processo eleitoral através de redes sociais. Ele está achando isso um absurdo, que está cerceando a candidatura de Flávio Bolsonaro. Mas vamos ver a mentira e vamos desmascará-lo aqui juridicamente? Vamos lá. O que o jornalista Cláudio Dantas revelou. Lê comigo. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, não autorizou o uso das redes sociais do ex-presidente Jair Bolsonaro pela pré-campanha presidencial de Flávio Bolsonaro. Ele está proibido de usar redes sociais por decisão de Moraes desde a condenação no caso da suposta trama golpista. Gente, é preciso ser da área do direito para intuir que um preso no Brasil ou em qualquer lugar do mundo não pode ter acesso à rede social para ficar se comunicando com pessoas fora da penitenciária, inclusive para influenciar em crimes. É necessário a pessoa ter uma formação jurídica para entender o óbvio, mas ele não. Ele está achando que isso é um absurdo, né? Cercear um cara que está condenado. Mas vamos seguir aqui. E você entendeu o tamanho disso? Somando Instagram, X, Facebook, Bolsonaro tem mais de 70 milhões de seguidores, segundo a reportagem. É a maior voz da direita brasileira. E o Moraes não só proibiu o Bolsonaro de usar isso, como agora barra a campanha do Flávio também de usar os perfis do pai. A defesa ela vai ter que correr para a TSE para tentar ver se destrava. Ou seja, o Moraes ele está calando na marra o maior ativo político de um candidato à presidência. Bem um condenado criminoso, né? no caminho agora da eleição. E olha o abuso que é isso. Não existe em lugar nenhum da lei brasileira uma regra que diga que um condenado ele perde o direito de falar nas redes sociais. Então, todo condenado pode falar nas redes sociais. O senhor podia fazer uma vaquinha, senhor Deltan, para dar um iPhone para cada preso no Brasil, para se comunicar, né? É direito do preso, o senhor poderia, enfim, pensou tanto de voto que o senhor ia ganhar, quantos criminosos tem no Brasil que ficariam felizes em ganhar um iPhone aqui da campanha do Deltan Dallagnol? Ao contrário, a própria lei de execução penal garante ao preso o direito de se comunicar com o mundo que está lá fora. O preso pode se comunicar com o mundo lá fora, né? Agora vamos ver o que diz a lei. É um estelionatário jurídico muito grande, né, gente? A lei da execução penal diz o seguinte, que comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade, que é o caso de Bolsonaro, inciso 7º, tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. A lei está dizendo, a lei está proibindo, então o senhor está mentindo dizendo que não tem uma lei, né? E vamos mais aqui. Constituem direitos do preso, artigo 41. Aí tem vários direitos do preso aqui. Em relação à comunicação, tem aqui o inciso 15.
É direito do preso o contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, de leitura e de outros meios de informação. Então, o preso tem direito a ter informação. Desde que não comprometam a moral e os bons costumes. O que quis o legislador com isso? É para o preso não ficar recebendo, por exemplo, revistas ou material pornográfico. Simples assim. Então, não tem nada no direito do preso de ter rede social. Gente, eu digo para vocês, precisa ser jurista para saber disso. O Código Penal, no seu artigo 319-A, diz o seguinte, que é crime deixar o diretor de penitenciária ou agente público de cumprir seu dever, de vedar ao preso o acesso a aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. A pena é de detenção de 3 meses a 1 ano. Portanto, o senhor Deltan Dallagnol, ele é um mentiroso, ele é um estelionatário jurídico, que fica dizendo essas coisas para as pessoas, e as pessoas ficam acreditando que o Bolsonaro é injustiçado e que o ministro Alexandre de Moraes é um malvadão, né? Então a gente tem que desmascarar essas criaturas, né, gente? Bom, por hoje tá bom o desmascaramento dessa criatura, mas às 16 horas eu vou voltar aqui para conversar com você novamente sobre outras situações mais cabeludas, por incrível que pareça, tá? Mais uma vez agradecendo a você que está aqui participando desse nosso processo todo aqui, olha, eu sempre coloco o link no primeiro comentário para você não só visitar a nossa pré-campanha, para você também dar uma analisada geral. É muito interessante você visitar quem é que está nessas batalhas aí desse ano de 2026, tá bom? Que com seu apoio aí a gente vai fazer mais barulho ainda, tá bom? Mais tarde eu volto aqui. Um grande abraço, tchau.